Amém. Boa noite a todos, graça e paz, em nome de Jesus, amém? Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 2. Hoje, iniciaremos aqui o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Eu tinha, primeiramente, a pretensão de ir até o versículo 24. Mas eu vi que ia ser muita coisa. Então, a gente vai estar lendo até o versículo 20. Lucas capítulo 2, versículo 20. Por quê? Mas só são 4 versículos. Mas os 4 versículos que falam da circuncisão e apresentação de Jesus, tem muita coisa a ser explicada. Então, isso a gente vai ver na próxima semana. E aí a gente vai estar lendo do versículo 1 até o versículo 20. Se você achou, diga amém. Então vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve um filho primogênito, e ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram, então, com toda a pressa, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhes fora falado. Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, louvado Senhor seja o teu nome. Como sempre, ó Deus, a gente se coloca diante do Senhor em oração para fazer um pedido humilde a Ti, Senhor. E esse pedido é que o Senhor ilumine o nosso coração, ilumina, ó Deus, o nosso entendimento, tudo aquilo que faz parte da nossa parte
intelectual, daquilo que nós usamos para compreender racionalmente as coisas. Então nos traz, ó Deus, a iluminação dessas nossas faculdades, das faculdades mentais, para que possamos compreender a tua palavra. Usa-nos, ó Deus, dessa forma. Abençoa-nos dessa maneira, com a iluminação que vem, que só pode vir do teu santo e bendito Espírito. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, prepara a nossa alma para receber a tua palavra. Em Cristo Jesus, no nosso Senhor, é que oramos, nele te bendizemos e agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. O que nós vamos ver hoje, meus irmãos, é o seguinte. Nós vamos ver a respeito do nascimento de Jesus e nós vamos ver esse encontro aqui dos pastores com o anjo e depois esses mesmos pastores indo até Jesus encontrar e ver se aquilo que eles haviam recebido de revelação por parte do anjo era de fato verdade. Então é isso que a gente vai ver hoje. Lembrando, na semana passada a gente viu sobre o nascimento de João Batista e hoje a gente vai ver sobre o nascimento de Jesus. Então vamos lá. Para começar, Lucas, ele começa o seu relato aqui do nascimento de Jesus dando duas informações. A primeira está aí no versículo 2, olha aí o versículo 2, quando ele diz que no primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Essa informação é simplesmente para situar na história da humanidade quando foi que isso aconteceu. Então, se alguém perguntasse quando foi que isso aconteceu, ele ia dizer quando Quirino era governador da Síria. Então, essa informação é simplesmente para situar esse acontecimento na história. A segunda informação, aí no versículo 2, aliás, no versículo 1 do capítulo 2, vai dizer que César Augusto, ele dá um decreto, e esse decreto é um recenseamento. Você sabe o que é um recenseamento? Quem sabe o que é um recenseamento? É uma contagem das pessoas. É aquilo que o IBGE faz, eu acho que a cada 2, a cada 3, 4 anos, eu não sei bem, mas é o que o IBGE faz. Ele conta a população. Só que, no caso aqui, os judeus, cada um deles, iria fazer esse recenseamento, que algumas versões vai trazer alistamento, né? Eles tinham que se alistar e, na verdade, era simplesmente colocar o nome lá, né? Colocar, eu sou fulano de tal, tal e tal, filho de fulano de tal, tal e tal. Pronto, era só fazer isso. Então, eles, os judeus, tinham que fazer isso na sua cidade natal. Então, essa informação aqui é super importante. Por quê? Quando nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, preste atenção. Quando nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos não fala sobre o nascimento de Jesus. Ele simplesmente diz o seguinte, que João Batista começa pregando e depois, logo em seguida, Jesus, que foi chamado da Galileia. Ele foi chamado da Galileia, ok? O Evangelho de Mateus fala que Jesus nasceu em Belém, mas ele não diz que Jesus viveu em Nazaré. E aí, de Belém, ele foge para o Egito e depois ele volta para a Galileia, aonde ele foi criado, né? E aonde os seus pais, tanto José como Maria, também cresceram. Só que preste atenção nessa informação aqui. Se os pais de Jesus viveram a vida inteira em Nazaré, lá na Galileia, como é que Jesus iria nascer em Belém? Aliás, ele tinha que nascer em Belém. Mas como é que ele foi parar em Belém? Essa informação, Mateus e Marcos não traz. Então, o que Lucas está mostrando aqui, fazendo, na verdade, é preenchendo uma lacuna.
Ora, o Messias tinha que nascer em Belém, mas, vocês lembram como Jesus era chamado? Nazareno, o que mais? Galileu. Por que que ele era chamado de Nazareno e Galileu, se ele não nasceu em Nazaré e na Galileia? Por quê? Porque ele criou-se lá. Então, como é que alguém que nasceu e se criou na Galileia poderia ser o Messias, se o Messias nasceria em Belém? Então, Lucas está respondendo essa questão quando ele está dizendo o seguinte, versículo 1, olhe comigo aí. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Então, como é que Maria e José foram parar na Judéia? Por causa do alistamento. E olha uma coisa interessante. Quando foi que ele mandou fazer isso, César Augusto? Nos exatos, preste atenção, nos exatos 9 meses de gestação da Maria. Estão percebendo isso? Quando Maria completa os 9 meses de gestação, o decreto sai. César estava esperando ela completar 9 meses para fazer isso, era? Então por que foi exatamente quando ela completou 9 meses para poder ela ir lá e ter o filho lá? Porque estava no controle de Deus. Deus estava no controle, como ainda está, né, da história. Então, para que se cumprisse aquilo que havia sido falado pelo profeta, que o Messias nasceria em Belém, quando ela completa os 9 meses de gestação, sai o decreto. E quem foi que induziu César a fazer o decreto? Deus. Porque ele está no controle. Pode passar aí, Rebeca. Passa, por favor. Essa é a profecia. Qual é a profecia? Leia aí comigo. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as mulheres, as milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí tem 2 versões, tá? A primeira de cima é a Ara, a segunda é a século 21. Eu li a de baixo, Almeida século 21. Então essa é a profecia, de que aquele que viria para reinar sobre Israel, e que ele existia desde a eternidade, sairia de onde? De Belém Efrata. Aonde? Na Judéia. Então, para mostrar que Jesus era de fato o Messias, e que de fato ele nasceu em Belém, Lucas está colocando isso aqui na história, mostrando por que eles foram para Belém. Eles foram para Belém por causa do recenseamento. Amém? Estão entendendo, né? Versículo 3. Aliás, versículo 3. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade, né? E José, ele era dessa cidade aqui, como vai dizer aqui no versículo 4. E José também foi da cidade de Nazaré para Galileia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque ele era da linhagem de Davi. Só um detalhe bem importante, pode passar aí, Rebeca. De Nazaré da Galileia até Belém, na Judéia, eram aproximadamente 113 quilômetros. Alguns estudiosos, comentaristas, até dizem que pode ser até 156 quilômetros. É perto? Quem conhece aí de quilometragem? Seria uma viagem, olha só, eu não sei se vocês têm essa noção, mas seria mais ou menos, vamos colocar Canidé, 100 quilômetros, né? 100 quilômetros, vamos fechar nos 100, era mais ou menos 113, talvez poderia ser até mais, 156, amém, irmãos? Mas
não era uma viagem feita de carro. Era uma viagem feita de... De moto. Uma moto de 4 pernas que come milho e capim. Era feito de quê? Camelo era para quem tinha dinheiro. Era um jumentinho, né? No nosso Nordeste aqui, mais popular, o burro. Poderia ser um burro, um jumento. Principalmente quem não tinha condições. Quem tinha condições poderia até ir de charrete, né? Um cavalo, que é mais rápido, né? Ou um camelo, que seria, entre aspas, mais confortável. Mas não era. Era um burro. Imagine, meu irmão. Imagine, eu quero que você imagine aí agora. Imagine. Uma viagem de 100 quilômetros. Imagine, presta atenção. Uma viagem de 100 quilômetros no lombo de um jumento. Imagine essa viagem. Você já viajou 100 quilômetros de moto? Sim ou não? Como é que você chegou no final da viagem? Inteiraço? Com as costas baqueadas? Imagina... E isso uma moto, né, que faz 100 e poucos quilômetros por hora. Que seria, se fosse 100 quilômetros e você estivesse viajando a 100 quilômetros de velocidade, essa viagem ia durar 1 hora. Né? 1 hora. Se é 100 quilômetros por hora, então 100 quilômetros, 1 hora. Mas não era, meu irmão. Era um jumento. Uma viagem dessa aqui era 1 semana. 1 semana. No lombo de um jumentinho. Aí, para completar, Maria estava como? De quantos meses? Irmãs, como é 9 meses de gestação, hein? Vocês conseguem respirar direito? Conseguem dormir direito? Imagina viajar 100 quilômetros no lombo do jumento com 9 meses de gestação. Isso. A cada momento, apertando mais a bexiga e você precisando esvaziar ela. Né? Porque, naturalmente, sem nada apertar, imagine o movimento lá do animal subindo e descendo e apertando e apertando. Essa foi a viagem de quem? De Maria. Uma viagem linda, maravilhosa, confortável. Né? Mas, para se cumprir a profecia de que Jesus viria daquela cidade. Que cidade? Belém, Rio Grande do Norte, né? Ah, não, Natal. Belém do Pará, né? Açaí. Amém, né? Então vamos continuar aqui. Essa aqui foi só uma informação para vocês pensarem mais ou menos como a viagem foi. Uma viagem longa e desconfortável, especialmente para Maria. Né? Especialmente para Maria. Amém. Vamos ler aqui do versículo 5 até o 7. Diz o seguinte: que eles foram para lá para se alistar, não é? E com Maria, ele foi para lá, José, que estava grávida e comprometida com ele. Deixa eu só explicar essa questão aqui. Porque nesse exato momento aqui, Maria e José, eles já estavam vivendo como um casal, como se eles fossem casados. Mas por que o texto está dizendo que ela estava comprometida com ele e não casada? E essa informação é importante. Porque ele não tinha consumado o casamento através da relação sexual. E por que isso é importante? Porque Mateus vai dizer que José só conheceu Maria na intimidade depois que ela teve Jesus. E aí a gente sabe que ela teve outros filhos, porque a gente sabe que Jesus teve outros irmãos e irmãs. Não é? Mas o texto está dizendo aqui que ela estava comprometida. Por quê? Porque o casamento ainda não havia sido consumado. Ok? Ok, vamos lá, para continuar.
Versículo 6. Enquanto estava lá, chegou o tempo de ela dar à luz. E o tempo dela dar à luz é 9 meses. Ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Primeiro, presta atenção. Aonde é que eles foram parar? Não tinha lugar na hospedaria. Aonde eles foram parar? Aonde? Numa praça, o que mais? Bora? Olha o versículo, final do versículo 7. Colocou ele em panos de, envolveu ele em panos de saco, colocou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar na hospedaria, aí eles foram para onde? Hã? Sim, mas a manjedoura é um lugar onde os bichos comem. Manjedoura é um lugar onde você bota comida ou bebida para os bichos. Um coxo é porque é manjedoura. Isso, exatamente. Então, eles foram para onde? Para um? Não, de maneira nenhuma. Eu quero justamente tirar essa imagem da nossa mente que Jesus foi para um curral ou para um coxo, para um estábulo. Não, não foi. Então, por que raios tinha uma manjedoura, né, um coxo aqui? Preste atenção. Escute. Pode falar. Naquela época, preste atenção nisso. Naquela época, havia compartimentos na casa que era dividido com animais. Imagine que você fez a sua casa, fez vários quartos, e um desses cômodos acomodava tanto pessoas como animais. Ok? Então foi para esse lugar que eles foram. Ou eles estavam realmente a céu aberto. Tem as duas possibilidades. Porque o texto não é claro aonde eles ficaram. Então, a única coisa que é clara é dizer que ela deitou ele numa manjedoura. Essa manjedoura poderia ser do lado de fora da casa ou num compartimento, num cômodo, aonde ficavam tanto pessoas quanto animais. Um lugar onde pessoas e animais dividiam o cômodo. Ok? Então, havia esse tipo de coisa naquela época. E foi ali aonde Jesus ficou, né? Aonde Maria e José ficaram. Então, essa é uma das coisas. Talvez, e aí é um talvez bem grande, viu? Olhe para cá, ó. Um talvez bem enorme. Talvez eles tenham ficado até do lado de fora. E isso pode ser justamente pelo que ele explica aqui no versículo 7. Ela teve seu filho primogênito e envolveu em panos. Ou seja, ela enrolou ele bem para que ele não tivesse frio. Esse pode ser um motivo que explique que eles estavam do lado de fora e não num compartimento. Pode ser, mas é um talvez enorme. O fato é que tem uma coisa aqui que era impossível acontecer. E o que era? Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro. Era impossível. Porque se ele tivesse nascido nesse dia, ele não teria sobrevivido. Por que não? Por que não? Porque seria inverno. E ele não iria sobreviver
sem que houvesse um lugar para se abrigar. Então, ele não nasceu nesse dia porque seria impossível ele sobreviver. Então, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Então, Jesus não nasceu nessa data. É provável que ele tenha nascido entre julho e setembro. É a data mais provável do nascimento dele. Não tinha como ter festa, porque nesse período não é período de nenhuma festa judaica. O motivo pelo qual as hospedarias... E aí, eu vou pegar o gancho aqui do Berg para dizer que não era hotel 5 estrelas, tá? Essas hospedarias eram no máximo mesmo, um quarto. Era só um quartinho numa casa, essa era a hospedaria. O motivo pelo qual elas estavam todas lotadas era porque o recenseamento. Todo mundo estava voltando para a sua região, para a sua localidade de origem. Então, por causa disso, pessoas que não moravam em Belém, mas eram de Belém, voltaram para lá para o recenseamento. Só judeus. Só os judeus. Então, cada judeu, ele era da tribo fulano de tal, ele tinha que voltar para aquela região da tribo dele e se alistar lá. Então, não havia festa judaica nesse período. O que estava acontecendo era o recenseamento. Que, como eu disse, o que é o recenseamento? Que é um alistamento, uma contagem do povo, que a gente conhece hoje, né, como o IBGE faz. Então, era isso que estava acontecendo e, por isso, não tinha lugar nas estalagens. E essas estalagens, como eu disse, não era um hotel 5 estrelas. Era, no máximo, um quarto disponível numa casa. Mas aqui, pode ser que Lucas esteja tentando mostrar uma coisa. Que Jesus, ele nunca foi tratado como o rei que ele era. Ele foi, na verdade, rejeitado desde criança. Mas não tem lugar aqui. Mas era uma criança, era um recém-nascido. E mesmo assim, ninguém deu abrigo para ele. Ele precisou ficar numa manjedoura. Então, desde sempre, desde quando Jesus nasceu, ele sempre foi preterido, ele sempre foi rejeitado. Talvez Lucas esteja tentando mostrar isso, né? Mateus vai dizer até que Jesus, quando criança, precisou fugir para quê? Para não morrer. Na verdade, Moisés precisou também fugir quando criança. É por isso que ele vai parar na corte do rei. Porque havia lá uma profecia e o faraó baixou um decreto. Criança de 2 a 0. Por quê? Porque os judeus estavam se multiplicando. Então, toda criança abaixo aí de 2 anos mata todo mundo. E aí, a mãe dele manda ele na cestinha lá de Moisés, né? Para ele não morrer. E aí, quem resgata ele? A filha do faraó. E o nome dele é Moisés, por quê? Porque o nome Moisés significa tirado da água. Só. E aí, a questão de Moisés aponta para Jesus, o que aconteceria com Jesus. Moisés era o que do povo? Libertador. E Jesus? Libertador e salvador, exatamente. Então, o que acontece com Moisés era o que aconteceria com Jesus. E aí, meu irmão, como eu estava dizendo,
Pode ser, mas a profecia de Isaías 53, ela tem mais a ver com quando Jesus ia ser crucificado. Porque antes dele ser crucificado, ele apanhou muito. Então, ali é quando ele estava recebendo as dores no corpo. Então, quando ele apanhou, quando ele era alguém que as pessoas olhavam e escondiam o rosto. Nele não havia formosura que chamasse a atenção, naquele momento do sofrimento, exatamente. Então, meus irmãos, para a gente concluir aqui essa parte, Lucas pode estar tentando mostrar isso, que Jesus nunca foi tratado como o rei que ele verdadeiramente era. Ele, desde criança, foi rejeitado, preterido, né? E é assim até hoje. As pessoas sempre estão rejeitando Jesus e não dando a ele o lugar de rei que ele tem. É ou não? Principalmente no coração delas. Então, Lucas pode estar tentando mostrar aqui que Jesus, ele sempre foi rejeitado. E aí, eu não sei se vocês lembram do que eu disse que há algumas semanas atrás, que Jesus não era um cara... A irmã Raimundinha falou, um cara legal. Por quê que ele não era um cara legal? Porque ninguém crucifica caras legais. Você crucifica ameaças. Ameaças. Jesus sempre foi rejeitado desde o seu nascimento. E a outra coisa que Lucas vai mostrar aqui, já de cara, é a condição financeira de José e Maria. Que a gente não vai abordar muito hoje, que a gente vai abordar ela na semana que vem. A gente vai ver que, de fato, Jesus era alguém que não tinha posses. Aliás, os pais dele, né? José e Maria, não tinham posses. Eles não tinham condições. Porque alguns querem dizer, não, mas Jesus era rico, ele era o dono do ouro e da prata. Aqui não, amigão. Aqui ele tinha realmente falta de condições financeiras. Ok? Muito bem. Então vamos para o versículo 8. Que aí, meus irmãos, é o encontro dos pastores com o anjo. E nesse encontro aqui, nessa visão que os pastores tiveram, eu quero destacar 4 coisas. 4 coisas aqui nessa visão. A primeira coisa é o aparecimento do anjo aos pastores. Versículo 8. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. Então, olha só. Aqui a gente já pode ver que não era inverno. Por quê? Por que não era inverno? Porque eles estavam pastando à noite. Se fosse inverno, não tinha pastagem. Não tinha. Então, os pastores estavam lá, e esses pastores aqui, não é pastor de igreja, viu? É pastor de quê? De ovelhas. Isso. E aí eu quero dizer uma coisa muito importante sobre isso aqui, tá? Porque, olha, uma história dessa que Lucas está escrevendo, está comentando aqui, ela é uma história que... Não, Lucas, por que tu está colocando aqui que o anjo apareceu para pastores? Olha só, pastores não eram bem vistos. Eles não eram bem vistos. Eles, justamente por conta do trabalho, eles estavam em que horário aqui? À noite. Então, por conta do trabalho deles, eles pouco frequentavam o templo. Eles pouco participavam das reuniões religiosas. Então, eles não eram bem vistos. Para você ter uma ideia, os pastores aqui de ovelhas, eles não tinham, por exemplo, vamos supor, você está num julgamento, ok? E você precisa de testemunhas a seu favor, certo? O testemunho de um pastor de ovelhas não era válido.
Não era válido. E tudo isso por conta de quê? Porque eles eram pessoas conhecidas por serem enganadores. Olha o que geralmente os pastores faziam. Imagine que você tem um rebanho e eu tenho o meu. Aí eu, sem querer, olha só, sem querer, misturo meu rebanho com o teu. Oxe, foi sem querer. Aí na hora de pegar o meu rebanho, eu pego uns teu. Não, mas esse aqui já era meu. Os pastores faziam isso. Então, por eles serem assim, eles eram muito mal vistos. E aí você diz assim, como é que você sabe disso? É só você olhar para quem na Bíblia que fazia isso? Jacó. E Jacó era o quê? Enganador. Né? Enrolou ou procurou enrolar o sogro dele algumas vezes. Com relação ao quê? Ao rebanho. Então, pastores eram muito mal vistos. Mas foi para eles que o anjo foi. Olha só o versículo 9. Um anjo do Senhor apareceu diante deles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e ficaram com muito medo. Mas o anjo disse, não temas, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. E hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo está aqui anunciando as boas novas. Para quem? Para aquelas pessoas que eram desprezados e renegados da sociedade. Olha que coisa interessante o que é que Lucas está fazendo aqui. Qual é o tema do Evangelho de Lucas, hein? Foi no capítulo 1 ainda, nós estamos ainda no capítulo 2. O tema do Evangelho de Lucas é buscar e salvar o que se havia perdido. Que é exatamente a figura de quem aqui? Os pastores, que eram mal vistos, renegados. Mas o anjo aparece justamente com essa mensagem de salvação, de boas novas, para eles, os perdidos. E tudo isso tem total identificação com tudo que Lucas vai falar daqui para frente. Sempre buscar e salvar o que se havia perdido. Lembra o que Jesus fala? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Então, Lucas já começa aqui a deixar isso bem claro. O anjo veio com boas novas de salvação para aqueles que estavam visivelmente perdidos, que eram os pastores. Mal vistos, renegados e desprezados pela sociedade por conta dos seus procedimentos maus. Muito bem. A segunda coisa que eu queria destacar aqui está aqui no versículo 14. Aliás, versículo 12. E aí é o anjo dizendo para os pastores, né, qual era o sinal. Porque ele diz, olha, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aí ele diz, versículo 12, o sinal é este, achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. Vocês notaram uma coisa estranha aqui? Quem é que está louvando? Quem é? Não, mas a palavra que está escrito aí. Quem é que está louvando? Quem foi que trouxe? Hã? Mas qual é a palavra que está escrito aí? Isso, o que é uma milícia?
é um exército, não é? Algumas versões até colocaram isso, né? A minha aqui, ela tem essa, no versículo 13, o exército celestial. Não sei se na sua está escrito assim. Multidão, né? Mas é um exército. Agora, preste atenção. Para que serve um exército? Para quê? Para fazer guerra. Mas o que esse exército veio trazer? Paz. E não guerra. Não é uma coisa meio contraditória, né? Deus manda o seu exército não para guerrear, mas para anunciar paz. E tudo isso aqui não faria sentido, porque eles estão dizendo o seguinte: olha, o sinal dessa paz é quem? É o menino. Esse menino aí que está enrolado, que está deitado na manjedoura, ele é quem vai guerrear. É através dele que vai vir a paz. Como? Como uma criança recém-nascida, totalmente impotente, é aquele que vai guerrear e trazer a paz. Olha o sinal. Qual é o sinal que tu nos dá? Esse menino que não consegue nem se defender. Aí o exército vem e aponta para o menino. Ele poderia mandar o exército guerrear, matar todo mundo que era mal, mas não é isso que ele faz. O exército vem apenas para anunciar a paz e apontar para aquele que iria guerrear e trazer a paz. Tudo isso só faz sentido, de verdade, se a pessoa acreditar em quem o menino é. Senão, não faria sentido. A não ser que alguém acreditasse que de fato ele é. Olha o versículo 11. O final do versículo 11. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A não ser que alguém acreditasse de verdade nisso, ele iria ter que de fato aquilo era um sinal de paz. E iria entender que esse exército aqui, ele é só coadjuvante. Ele não é protagonista. O protagonista é quem? É Jesus, o Messias, o Cristo, o Senhor. Não é o exército, a milícia, a multidão aqui. O protagonista é aquele que nasceu e está lá na manjedoura envolto em panos. Esse é o sinal. Que só faz sentido se alguém crê que Jesus de fato é o Cristo, o Messias. E que paz é essa que ele vai trazer? Ou que ele nos trouxe já, né? No caso aqui, que ele iria trazer. Que paz é essa? Hã? Paz de quê? Paz para quem? Paz por quê? Leia o versículo 14. Paz com quem? Paz dos homens com quem? Com Deus. E por que era necessário fazer paz com Deus? Porque o homem, por causa do pecado, estava em guerra contra Deus. E aí Deus manda um exército, não para lutar essa guerra, mas para anunciar aquele que iria acabar com a guerra, que era Jesus. E os anjos anunciaram justamente essa paz. Paz de Deus com os homens. A guerra era por causa do pecado. Então, todo ser humano sem Jesus, ele está em guerra contra Deus. É por isso que Jesus é necessário na vida de todo ser humano. Porque todo ser humano sem Cristo está em guerra contra Deus. Paulo diz isso em Romanos capítulo 5.
que Jesus nos deu essa paz. Porque nós estávamos em guerra com Deus. Ele promoveu paz entre nós e Deus. E era uma guerra, para o nosso lado, absurda. Não é? A pessoa, você se colocar em guerra contra Deus, faz sentido isso? Não faz. Ou melhor, né, não é que a gente se coloca em guerra, a gente já está em guerra sem Cristo. O absurdo é continuar em guerra contra Deus. Isso é o absurdo. Porque olha o que o anjo vai dizer aqui, ó, preste atenção. É por isso que o anjo diz isso aqui, ó, versículo 10. Não temas, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. E qual é a alegria? A alegria é essa. Estávamos em guerra contra Deus, mas nasceu aquele que vai trazer a paz. E esse alguém é Jesus. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de festejar. E é exatamente por isso que os anjos glorificam a Deus. Versículos 13 e 14. Eles glorificam a Deus por causa dessa paz que Jesus estaria trazendo entre Deus e os homens. Amém? Aí vem a terceira coisa aqui que eu queria destacar. E é justamente o seguinte. Como eram vistos os pastores, hein? Como eles eram vistos? Como enganadores, não é? O testemunho deles era válido? Não, né? Então, olha só o versículo 15. Logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Então, com toda pressa, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. Olha que mudança, hein? Eles receberam a mensagem, creram nela. Como é que a gente sabe que eles creram? Porque eles correram lá e foram ver Jesus. Eles acreditaram no que o anjo disseram. E quando eles chegaram lá e viram, porque o anjo disse, qual era o sinal? Qual era o sinal que o anjo disse? Que o menino estaria enrolado numa manjedoura lá, deitado numa manjedoura. E quando eles chegaram, o que eles viram? Versículo 16. Exatamente o que o anjo disse que seria o sinal. Então, quando eles viram isso, né, eles creram, correram, foram lá, viram. Quando eles viram, versículo 17, eles contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. Ou seja, eles contaram a boa nova. Aquilo que o anjo, a mensagem que o anjo passou para eles, eles passaram para frente, passaram para outros. Eles creram e passaram essa mensagem para outros. Aí olha o versículo 18. Todos os que ouviram, os pastores ficaram muito admirados. Lembra? Ninguém acreditava no testemunho deles. Agora, todo mundo está surpreso e perplexo, admirado com aquilo que eles haviam recebido e aquilo que eles estavam passando. Mas olha que coisa interessante, olha que mudança na vida desses pastores. Saíram de alguém que eram desacreditados para alguém que agora estavam anunciando essa mensagem da paz. Eles receberam a mensagem, creram nela e agora eles estavam anunciando essa mensagem. Não é legal isso, né? Isso não é isso que aconteceu com a gente, não? De pessoas desacreditadas, porque éramos realmente pecadores e perdidos, ouvimos dessa mensagem, cremos nela, recebemos ela, cremos, e aí essa mudança nos impulsiona a não apenas sermos receptores da mensagem, mas agora passamos de receptores para propagadores da mensagem. Olha que mudança radical na vida dos pastores de ovelha lá.
desacreditados, ninguém cria no seu testemunho, agora está todo mundo ouvindo a mensagem e crendo. Mas sabe por quê? Porque o poder está na mensagem, não no mensageiro. É a mensagem que impacta, não é a maneira do mensageiro passar ela. O mensageiro, eu não estou dizendo aqui que o mensageiro ele tem que estar com a vida toda, ele pode estar com a vida toda desgraçada, não é esse o meu ponto. O meu ponto é que o que vai impactar é a mensagem anunciada. É a mensagem que transforma. Não é a maneira como se fala a mensagem, mas é a mensagem dita exatamente como ela é. Com fidelidade, sem alterações. A mensagem que traz poder de transformação é a mensagem das boas novas do evangelho da paz em Cristo Jesus. Foi essa mensagem que os pastores receberam e foi essa mensagem que eles passaram para outros. Exatamente, transmitiram. E essa mensagem trouxe impacto para todos aqueles que ouviram. E por último, quarto e último, a atitude de Maria. Olha o que diz aí no versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. Quando eu li isso aqui, já há muito tempo atrás, eu fiz logo um link. Guardava todas as coisas no coração. E aí eu logo lembrei que outra pessoa lá atrás também fez a mesma coisa. Quem foi? Hã? Não. Não foi Isabel. Lá atrás, bem lá atrás, lá no Antigo Testamento. Não. Josué? Não. Quem? Não foi José, foi o pai dele, Jacó. Vocês lembram quando José contou a história, aliás, contou o sonho dele para Jacó? Qual era o sonho? Não, aí é o sonho do faraó. O sonho de José. Os feixes de lenha. E depois ele contou um outro. Porque primeiro ele contou dos feixes, né? Que ele sonhou com 12 feixes. E os 11 se inclinavam diante de um. Só que depois ele contou um outro. Qual foi? Que tinha o sol, a lua e 12 estrelas. Não, 11, aliás. E que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam sobre uma das estrelas. E aí Jacó entendeu o quê? Que ele, Jacó, era o sol, a mãe de José era a lua e as 11 estrelas era quem? Os irmãos de José. E todos eles se inclinavam diante de José. É tanto que Jacó diz, você está dizendo que todos nós, eu, tua mãe e os teus irmãos vamos se inclinar diante de ti? E aí vem essa frase. E Jacó, seu pai, guardava todas essas coisas no coração. E essa frase tem um link maravilhoso pelo seguinte. Quem foi José na vida do seu pai e dos seus irmãos? Foi o Salvador. Porque se José não tivesse ido para o Egito, todo o povo haveria morrido de fome. E aí, Maria está guardando todas essas palavras no coração. Por quê? Porque Jesus, seu filho, é o... E quem disse isso? O anjo. O anjo. Mas o anjo disse para os pastores estão dizendo para ela. E aí, ela guardou a mensagem de que Jesus é o Salvador. Meu irmão, preste atenção. A mensagem do Evangelho, nós precisamos guardá-la em nosso coração. A mensagem de salvação,
do Evangelho de Jesus, ela precisa ser guardada em nosso coração. Nós precisamos meditar nela todos os dias e precisamos transmitir ela para outros. Foi o que Maria fez, foi o que os pastores fizeram. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser recebida, crida, guardada, meditada e anunciada. É isso que nós precisamos fazer com a mensagem do Evangelho. Amém? Muito bem. Graças a Deus, ainda é 8h40. Vamos ver o que nós aprendemos hoje à noite. As nossas aplicações. Primeiro, Deus está no controle da história humana. E isso, meu irmão, é uma coisa que parece que a gente não acredita. Quer ver uma coisa? Talvez, assim, você acredita que Deus está no controle? Sim ou não? E por que nós ficamos tão desesperados na pandemia? Fala sério. Eu também não, mas há muitos de nós... Amém. Amém. Olha, Deus está no controle? Deus está no controle? Por que muita gente ficou tão desesperada quando o presidente A ganhou e o B perdeu? Se Deus está no controle. Ou a gente crê que Deus está no controle, ou a gente vai crer em outras coisas. A gente acabou de ver aqui que Deus interferiu na decisão de um imperador, porque, eu não sei se você sabe, mas volte lá para o versículo 1. Como é que está escrito o nome dele aí, como é? César Augusto. Você sabe o que é César? César não é um nome, eu não sei se você sabe, mas César não é um nome. César é o quê? É um título. Todo imperador romano era César. É por isso que eles diziam o seguinte, ó, Ave César. Por que eles diziam Ave César? Porque ave é um prefixo que significa o Senhor é. Então eles diziam Ave César, que significa o Senhor é César. Né? É por isso que a gente fala, o pessoal diz Ave Maria, então você está dizendo que Maria é teu Senhor? Que Ave Maria significa isso, o Senhor é Maria. Então César aqui era o imperador romano, o Augusto. E aí Deus interferiu na decisão dele, para quê? Para que se cumprisse a profecia dele em Jesus, para o seu filho poder nascer em Belém. Então Deus está no controle da história, meu irmão. E esse controle de Deus sobre a história não acabou. Deus ainda está na condução de todas as coisas, na condução da história. As coisas estão caminhando para onde Deus quer que seja o caminho delas. E nós não podemos ficar desesperados, porque o nosso Senhor está no controle de tudo. Até quando as coisas não acontecem como a gente queria, porque, meu irmão, vamos pensar, por favor, pense comigo. Eu acabei de falar para vocês que de Nazaré até Belém era quantos quilômetros? 100 e poucos quilômetros. No lombo de quem? Do jumento. Com uma mulher grávida de 9 meses. Você acha que José queria fazer essa viagem? Claro que não. Mas até quando as coisas acontecem como a gente não quer, mesmo assim, Deus está no controle.
Não. Até porque ele não tinha escolha. Era um decreto do imperador. Ou ele vai ou ele vai. Não tinha o que ele fazer. Né? Ou morto. Né? E ele podia ter ido sem levar Maria? E aí? E aí? Eu creio que ele... Porque ele poderia ter se alistado só, tá? A mulher não precisava fazer esse alistamento. Mas eu creio que ele não levou ela justamente porque ele não havia consumado o casamento com ela ainda. Então, para todas as hipóteses, com toda certeza, a questão da fofoca não é só de hoje? Ou você acha que naquela época não tinha? Tinha ou não tinha fofoca? Vocês acham que o pessoal não sabia que ela não estava grávida de José? Então, para que ela não sofresse represália, é muito provável que ele tenha levado ela por causa disso. Mas tudo estava dentro de quê? Do plano, do propósito de Deus. Porque Deus está no controle. 2. Jesus foi e continua sendo rejeitado por muita gente. Jesus é rejeitado desde o seu nascimento, como a gente viu aqui. Mas não é só naquela época. Hoje as pessoas ainda continuam rejeitando Jesus. Mas principalmente, elas continuam rejeitando não a pessoa de Jesus propriamente. Elas rejeitam o que Jesus significa. E o que é que Jesus significa? Ele é o Senhor. E é isso que as pessoas rejeitam. Ninguém quer se submeter a Jesus. As pessoas querem ser independentes. Ou não? Sim ou não? Sim. As pessoas não querem essa submissão ao senhorio de Jesus. E o senhorio dele continua sendo rejeitado até hoje. 3. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os anjos apareceram para, se a gente puder colocar dessa maneira, né? Ele apareceu para a pior espécie de gente da época, digamos assim. Não era a pior, mas uma das. Que era quem? E por que foi justamente para os indivíduos lá? Porque eles eram perdidos. E a mensagem é para os perdidos. Eu costumo dizer o seguinte: enquanto uma pessoa não admitir que ela está perdida, ela nunca vai ser achada. Você concorda comigo? Você já se perdeu num lugar? Não, que você não sabia onde era e você estava indo procurando o endereço, mas você não sabia, aí você acabou se perdendo? Já aconteceu com você? Mas olha só, quando é que a gente se acha? Quando a gente admite que está perdido. E quando é que a gente admite que está perdido? Quando a gente pede informação. Enquanto você estiver, não, eu sei onde é que eu estou. Não, eu perdido? Eu não me perco, não. Enquanto você estiver nessa aí, né, dizendo eu não estou perdido, você nunca vai ser achado. Então, com Jesus é a mesma coisa. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas enquanto as pessoas não admitirem que estão perdidas, elas nunca serão encontradas por Jesus. Porque Jesus só acha aqueles que estão perdidos. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E por último, aqueles que creem, guardam a mensagem no coração, meditam nela e se tornam mensageiros. Todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho precisam guardar ela no coração, meditar nela todos os dias e ser um mensageiro das boas novas de Cristo Jesus. Boas novas de salvação, boas novas de paz com Deus. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé. Eu sabia que se eu tivesse botado mais 4 versículos, eu ia terminar quase 9:30. Mas louvado seja Deus. Vamos orar para encerrar o nosso culto de doutrina hoje. Lembrando, próxima semana, a gente vai ver essa parte tanto da apresentação, da circuncisão de Jesus no templo, ele no templo lá com 12 anos, né, discutindo com os doutores. A gente vai ver toda essa parte aí de Jesus no templo. A circuncisão, a apresentação e ele com os doutores da lei. É isso que nós vamos ver na semana que vem. Vamos orar para a gente voltar para casa abençoados e protegidos em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz. Obrigado pelo Senhor ter dado essa mensagem a cada um de nós, a mensagem de salvação, de perdão, de paz com Deus, através de Cristo Jesus. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus sobre todas as coisas e que está no controle de tudo. E é por isso que a nossa confiança, Senhor, está em Ti. E por mais que nós saibamos, ó Deus, que muitos te rejeitam e muitos ainda irão te rejeitar, nós continuaremos, Senhor, a pregar a Tua palavra. Porque o Senhor veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E é nossa obrigação, Senhor, como aqueles que ouviram a Tua palavra, receberam ela, guardaram ela, meditam nela. É nossa obrigação nos tornarmos mensageiros da palavra que um dia nós recebemos. Então, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa para que possamos anunciar esse evangelho da paz, esse evangelho da salvação, essas boas novas que trazem alegria a todos aqueles que a ouvem e todos aqueles que a compreendem. Em Cristo Jesus, Senhor, nos abençoe, nos edifica e nos fortalece com a mensagem do Teu evangelho. Nos leva em paz, protegidos, edificados, abençoados através da Tua palavra e nos protege, Senhor, nesse caminho de volta para as nossas casas, para que nenhum mal venha nos acontecer. É isso que nós rogamos, é isso que nós te pedimos e em Cristo Jesus nós já te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia, meu irmão, sem cumprimentar com a paz do Senhor. Amém.